Boa noite. Quem veio a primeira vez aqui? Levante a mão, primeira vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem vem receber fogo do Espírito aqui? Alguém veio pegar fogo nesse lugar? Algumas pessoas dizem que passa ali pela frente e acham que isso aqui é escola de bombeiro. Alguns acham que é escola de bombeiro mesmo. Mas que esse negócio de escola de fogo? Mas o problema é que o bombeiro apaga fogo, a gente coloca fogo. Não pode ser escola de bombeiro aqui. Aqui é escola de fogo. É para ensinar você a tacar fogo. E não se escandalize, porque Jesus disse que ele veio trazer fogo para a terra. Ele falou, quem dera que a terra já tivesse incendiada. Do que você acha que está falando? Está falando de juízo? Ele está falando do fogo do Espírito. Fala, há um batismo de fogo. Se você não pegou esse batismo ainda, está chegando. Porque a terra está incendiada. Eu sinto a glória de Deus aqui. Isso vai te dar essa chave. Alguns já têm essa chave. Mas tem que aprender a usar um pouquinho mais. E se tem uma coisa que você vai aprender por resto de toda a tua vida, e sempre vai estar reaprendendo, é sobre oração. Oração. E hoje é engraçado que Deus me deu alguns sinais sobre essa palavra. Quero trazer essa palavra para vocês. E nós vamos entrar nesse negócio aqui. Tudo que Jesus fala tem um segredo revelado por trás das suas palavras. E não é qualquer segredo. Existe uma dimensão gloriosa que nós precisamos entrar nesses ambientes através dessas chaves que Ele nos dá. E precisamos abrir essas portas e explorar tudo que tem por trás dessa porta. Porque a oração ela é tão poderosa? Porque a oração ela é tão poderosa? Por que ela tem tanto poder? Porque o ofício da oração ele é fundamentado na autoridade do reino dos céus, não na autoridade do homem. Então não existe nada comparado ao poder da oração. Quando você fala de adoração, oração e adoração, elas são a mesma coisa, de forma diferente. Na oração você engrandece o nome de Deus. Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele reconhece a autoridade e a santidade desse nome. Na adoração também nós reconhecemos a sua glória, a sua santidade, seus atributos. Mas a oração, o porquê? Ela é tão grandiosa. Porque ela foi a maior chave que o Senhor entregou à sua igreja. Jesus ele entregou a chave mestra para abrir todas as portas. Quando nós entramos na dimensão da oração, nós rompemos os limites do impossível. Aonde você entra na dimensão que tudo é possível ao que crer. E o crer na palavra de Deus ele não é pacífico. Tem que ter ação. Fala, a minha fé tem que ter ação. A sua fé não só tem que ter ação, como ela tem que ter obras. Não existe fé pacífica. Não existe fé sem sacrifício. Não existe fé sem rendição. Se você diz que tem fé e você está parado e não faz nada com essa fé está morta. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que aqui é o lugar de ressurreição. Onde o Espírito de Deus ele está, ele ressuscita as pessoas. Ressuscita sonhos, vida, chamado. Esse é o nosso propósito aqui. É restaurar vidas. Não importa quantas vezes você levantou, caiu. O importante é que você está aqui.
E se você está disponível a entrar numa nova dimensão de relacionamento com o reino dos céus, Ele está disponível a te entregar isso para você. E não acho que isso aqui eu estou te falando por falar. Há anjos aqui em cima desse altar. Eu vejo eles. E eu sei quem está aqui. E a presença do Espírito do Eterno, ela está aqui. E quando essa presença ela se revela a você, tudo muda. Tudo muda quando a presença ela se revela para nós. Nós precisamos ter contato, intimidade com essa presença. E uma vez que nós aprendemos a andar face a face, fala face a face. Nós aprendemos a andar na presença dEle. Ele falou para Abraão em Gênesis 17, anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. Ser íntegro. Essa palavra em hebraico, ser íntegro, é desprovido de si mesmo. Aquele que está disponível, aquele que está sujeito. Seja íntegro. Seja vazio de si mesmo. Anda na minha presença, Panaim, face a face. E ser tu íntegro. Ser tu vazio de si mesmo. E quando nós somos vazios de nós mesmos, Ele pode nos encher todo o tempo. Eu aprendi o segredo da vida e andar cheio da presença do Espírito Santo. É estar sempre rendido naquela comunhão maravilhosa, aquela intimidade maravilhosa. Eu não posso nada sem ti, Senhor. Eu não faço absolutamente nada sem ti, Senhor. Há algo tão poderoso para acontecer aqui essa noite. Que eu não sei se daqui a pouco eu vou pular em cima de você, eu não sei o que eu vou fazer. Mas nós estamos começando, é uma introdução. E todo bom livro tem que ter uma boa introdução. E eu estou numa introdução para você aqui. E eu quero saber se tem pessoas disponíveis para a obra de Deus. Então, se você está disponível para a obra de Deus, você tem que estar disponível para se render ao espírito de oração. Nenhum vaso é qualificado para a obra de Deus se não tiver submetido ao governo da oração. Não vem dizer que nós estamos fazendo a obra de Deus sem colocar Deus na obra. As pessoas querem fazer a obra de Deus sem Deus estar na obra. Elas querem fazer coisas espirituais, elas querem transformar a vida sem o poder da oração. Eu não sei como alguns se arriscam a abrir igreja, pregar o evangelho desprovido do poder do evangelho. Quando você remove o espírito de oração, você tira Deus da obra, meu querido. Quando você remove a oração da sua vida, a tua fé morre. E toda a área da sua vida onde você não tem a oração ativa, significa que a sua fé está morta, está morrendo. Ela é ineficaz. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, Jesus ensinou isso para a gente. Está aqui, ó, Lucas 18. Não tem maneira mais objetiva, mais poderosa e gloriosa de demonstrar fé. Não tem. A oração, fala, a oração tem que ter fé. Porque as pessoas gostam do mover do Espírito, porque é palpável, é tangível. E a oração, ela tem a sua fase obscura, que você não vê nada, não sente nada. E você passa pelaquela fase que você ora, ora, ora e nada acontece. Aí quando nós somos imaturos, você quer questionar Deus? Aí você busca no homem aquilo que só Deus pode te dar, que nenhum homem pode te dar na terra. Porque enquanto você não conhecer a presença dele, as coisas não vão desencadear um verdadeiro processo de transformação na sua vida. E a oração é para te colocar face a face com Deus, aleluia. Cara a cara. Por que muitos não gostam de orar? Porque eles fogem de Deus. É a maneira mais fácil de você fugir de Deus. Você pode ser um crente, pode ser um cristão, tu pode vir para a igreja, mas se você não ora, você não pode conhecer Ele. E não é só o conhecimento ouvido, aprendido,
mas nós temos que ter o conhecimento revelado, experimentado de Deus. Isso é para toda a tua vida. Você tem que estar experimentando a presença dele continuamente na sua vida. A sua vida é um altar. E nós precisamos ter que esse altar ele esteja ativo. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E uma vez que você remove o espírito de oração na tua vida, o fogo começa a apagar. Eu nunca vi um crente vencer o pecado, meu querido, sem o poder da oração. Não existe isso. Vocês concordam comigo? Não existe isso. Fala, não existe isso. Não tem como. Não existe vitória sobre os seus inimigos sem o poder da oração. É na oração que nós impomos vitória contra a força das trevas. É pelo poder da oração que nós pelejamos no mundo espiritual e empurramos nossos inimigos para fora dos nossos caminhos. Porque o diabo ele gosta de resistir você. E Jesus ensina, os profetas nos ensinam. O livro de Tiago é bem claro sobre isso. Resistir o diabo, ele fugirá de... Como é que você resiste o diabo? No poder da carne? Da sua razão, do teu intelecto? Não. Nosso intelecto não vence o principado, eles dominam isso. Eu posso ter todo o conhecimento de Deus, eu posso receber muita revelação de Deus, mas se eu não subjugar isso ao governo da sua autoridade, por meio de uma vida de oração, todo o meu conhecimento ele é desprovido da autoridade da sua presença, então os principados riem de mim. Eu posso falar sobre Deus, mas não quer dizer que eu estou falando sobre Ele na presença dEle. Mas eu estou aqui hoje falando sobre Deus e na presença de Deus. Ele está aqui. Ele está comigo. Ele está nesse lugar. E Ele te trouxe aqui para operar na sua vida. E uma coisa da oração que é extraordinária, porque uma vez que você emerge na dimensão dela e entendeu a comunhão com a presença, você não consegue mais viver sem isso. Você não consegue viver mais sem oração. Você só vive ainda sem oração porque você não entendeu o que a presença de Deus é. Mas uma vez que você compreende e entende quem Deus é, e encontra a sua presença, você pode ter certeza de uma coisa: a oração ela terá que ser prioridade na sua vida. A minha vida, eu lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu comecei a ser transformado poderosamente na minha vida, porque eu me rendi à oração muito cedo. E é bom quando você é jovem, não tem muitos compromissos na vida, seus compromissos são poucos. Embora eu trabalhava, eu não dependia dos meus pais, bem cedinho, era já bem independente. Comprava minhas coisas, tinha que trabalhar, e eu gostava de trabalhar. Mas eu tinha muito tempo livre, eu usava meu tempo livre para orar e para ler a Bíblia. E hoje os jovens usam o tempo livre para ficar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu gastei ganhando boa parte da minha vida na oração e na meditação. E tudo aquilo que você pratica muito, você se torna habilidoso. E quando você pratica bastante a presença de Deus na oração, você se torna habilidoso. Você aprende a se mover no mundo espiritual, você aprende a se mover na presença de Deus. E quando você pratica a oração e persevera na prática, você será aperfeiçoado. Fala para o seu irmão, aprenda a perseverar. Fala, o segredo está na perseverança. O nosso governo espiritual, ele é estabelecido por meio de oração. Por que nós temos que orar? Porque você estabelece governo do reino de Deus sobre a sua vida pelo caminho, pela força e o poder da oração. Nós estamos para lançar um livro, O Segredo de Todos os Santos. É uma literatura bem diferente. Depois vocês vão lá, vocês vão ler, vocês vão entender essa literatura. Mas tipo assim, você pega aquilo ali, você apanha do início ao fim.
Quando você chega no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, você já vai estar de joelho no chão. Eu, quando eu leio de volta, eu leio aquilo ali, eu não aguento, eu já vou para o joelho no chão. Porque foi numa época que eu comecei a escrever esse livro, foi na escola de oração, que eu abri uma escola de oração. Então esse livro tem uma unção violenta. E tu pega ele, tu começa a ler, o teu primeiro desejo é se jogar no chão. E é engraçado que você lê ele, você sente que você não ora nada. Eu leio aquilo que eu escrevi, eu falei, Senhor, não é possível, eu não oro nada, eu tenho que orar mais. Nós estamos vivendo um tempo e uma era, meu filho, que 30 minutos de oração não sustenta ninguém. Você não consegue vencer a força do reino do inferno que está atuando nessa geração, com uma horinha de oração não é suficiente também não, meu querido. Desculpa se eu estou te dando uma má notícia para quem não gosta de orar. Uma hora de oração não é suficiente diante das demandas que nós estamos vivendo nesse tempo. Mas pelo menos é o mínimo que você pode fazer, é orar uma hora. O mínimo. Mas o mínimo não está sendo correspondido. Os anjos querem atrapalhar, mas não tem ninguém que está dando serviço para eles. Quando eu começo a orar, eu dou serviço para os anjos. Oh. E eu gosto de dar serviço para os anjos. Quando começa a ficar seco, porque eu começo a ficar cheio. E quando você está cheio do Espírito, você fica esquisito. Alguém já viu um vídeo seu, você dando lugar para o Espírito? Tu fala, eu fiz isso? Aí tu vê umas coisinhas mansinhas, fofinhas dessa aqui, igual esse pastor Alex aqui, quando pega o microfone, falei, calma, meu Deus do céu, ele está triturando o diabo. E a gente muda, porque quando nós estamos cheios do poder do Espírito, a gente muda. Ficamos tomados. Você já viu alguém pegando fogo e ficar paradinho? Está tudo bem? Não, quando alguém pega fogo, você está se queimando, corre. Quando o fogo te pegar nessa cadeira, tu vai começar a correr daqui lá para cima, para baixo. E eu vou dizer agora para vocês, às vezes eu estou parado, eu sinto um tipo de um fogo que os anjos chegam perto de mim, eu começo a correr do nada, igual louco. Acho que já acontece para vocês, estavam num congresso, para quase 3.000 pessoas, estou lá, cheguei, fiquei todo comportado, né, educado, pregador. A equipe chegou, o pregador todo educado, postura. Inclusive estava com esse terno e com essa blusa, então que sinal que vai acontecer a mesma coisa aqui. Aí eu estou lá sentado, todo educado. Eu estou assim, speed meditação. Rapaz, daqui a pouco, eu do nada, pã! Eu começo a correr, e corro para cá, e corro para lá. A multidão fez assim, oh! E eu ajudei a menina da oração, porque o negócio estava feio na adoração. Destravou o ambiente todinho. Porque eu fui tomado pelo Espírito, mas é uma coisa engraçada. Quando uma pessoa está tomada no Espírito, ela corre diferente. E você vê, esse cara está no Espírito? Agora, já viu quando está na carne, corre na carne? Esse cara está na carne. É verdade, não é? Tu não sente, não vê? E quando alguém está fazendo alguma coisa louca no Espírito, e você sabe que está no Espírito, dá vontade de fazer o mesmo. Me pega. E se você não tem essa mesma vontade ainda, não se preocupe. Todo mundo passa essa fase. Você fala, eu fazer isso? Nunca. Quando você era lá do outro mundo, lá, você olhava para os crentes, fazia o quê? Isso aqui é tudo louco? Faz essas caras assim. As coisas do Espírito é loucura. Você tem que entender que as coisas do Espírito é loucura. Ela vai contra as lógicas humanas. Ela quebra os paradigmas. Ela remove montanha de lugar. Aleluia. Aleluia. Faz o cego enxergar, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Aleluia. Pega quem não é e faz o que ele quiser. Eu era um nada na vida. Nada, perdido. Comedor de angu. Polenta. Farinha, água e sal que meu pai e minha mãe me davam.
moraram na favela, perdido da vida. Mas um dia que eu fui encontrado pela sua graça, pelo fogo sobrenatural, eu fui tomado pelo Espírito, pronto. Ali sim, é esse tipo de pessoa que Deus quer. Pessoas que estejam rendidas ao seu Espírito, tomadas pelo Espírito. Tu pode ficar 20 anos me ouvindo pregar aqui, mas no dia que tu começar a orar com fervor, a tua vida muda. Orar com perseverança é ser fervoroso na oração. E Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, sede fervorosos no Espírito. E ser fervoroso no Espírito não é o cantar muito, não é o dar muito glória, mas é aquele que persevera no poder da oração. E Paulo diz, não apagueis o Espírito. E nós apagamos o fogo do Espírito quando nós não perseveramos no poder da oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, acho que é isso, 35. Jesus levantava de madrugada e ia para o monte para orar. E tem pastor, se você fala que vai para o monte, pega o cajado na mão, ele fala que você é religioso, você é louco, é fanático. Então eles vão chamando Jesus de fanático porque Jesus gostava de ir para o monte. Moisés gostava do monte, Moisés era um homem de monte. Ele andava com o cajadinho dele de oração. Elias era um homem de oração. Davi era um homem de oração. Eu nunca vi um homem ou uma mulher na Bíblia que foi cheio do espírito de oração, que foram fracassados na vida. Não tem uma história na Bíblia de uma pessoa que foi tomada do espírito de oração, que foi um fracassado na vida. Nós fracassamos quando nós deixamos de colocar Deus em ação pelo poder da oração. Alguém vai dar alguns trabalhos para os anjos ou não vai? Vai dar um trabalho para os anjos ou não vai? Meu filho, eu dou muito trabalho para os anjos. Senhor, envia anjos ao favor do teu povo, Senhor. Eu peço anjo todo o tempo, Senhor, envia a favor do teu povo no instituto, Senhor, envia a favor das nações. Eu intercedo. Quando eu estou em intercessão, eu estou entre os anjos de Deus na oração, demandando. Fala, nós temos que demandar as tarefas para o céu, por meio da oração. Tem bilhões e bilhões de anjos esperando você começar a trabalhar na oração aqui na terra, meu querido. Você tem um exército do céu te esperando. O que você está fazendo? É porque você ainda não quer o poder da oração. A sua fé não pode ir além daquilo que está disposto a se render em oração. Na Bíblia, homens e mulheres cheios de fé foram homens rendidos à presença de Deus. Tu diz que tem fé, mas você não quer a presença. Que fé é essa? Nós temos que elevar nossa fé. Fala, temos que elevar nossa fé. Você precisa de fé. E ela se desenvolve na oração. E fé e oração, elas estão totalmente ligadas uma à outra. E eu vou te mostrar isso na Bíblia já. Mas deixa eu continuar aqui, que o negócio que está pegando fogo aqui. Ó. E o que esse mundo está precisando? O que essa terra está precisando? Está precisando de homens e mulheres determinados a possuir o reino e trazer o reino para a terra? Não estou te falando de construir mais uma igreja, meu querido. Isso não é reino. Eu estou te falando de trazer a atmosfera, o governo dos céus na terra. Como? Eu tenho anjos que andam comigo na terra. Eu vou passar pelo corredor, estou chegando, já sinto aqueles homens, aqueles varões de fogo chegando do meu lado, andando junto comigo, entrando aqui dentro, porque eu não estou sozinho. Eu pego horas de trânsito e venho para cá em espírito de oração. Eu falo com você, mas eu estou em espírito de oração. A oração é uma dimensão de habitação. Não é só o que você fala, mas é uma dimensão que você entra.
E ali é uma sala do trono, aonde está sentado o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. E o Hebreus diz: achegai-vos diante dele do trono da sua graça, e fazei notórias as vossas petições, para que no seu tempo certo sejais atendidos. Então quando eu oro, eu me achego diante do trono, eu entro na sala do trono, aonde os anjos estão, aonde os serafins estão, querubins, o poder de Deus está ali. Oração não é recitação, não é só minhas palavras, é uma dimensão espiritual que nós entramos. E quando você começa a perseverar, a batalhar na oração, vai rompendo essas camadas, você entra nessa dimensão espiritual. Aleluia! Aleluia! Entenda, irmãos. Por que nós oramos? Não oramos somente porque temos necessidades. Não oramos somente porque estamos em uma batalha na vida. Não oramos porque precisamos vencer um problema. Não oramos simplesmente porque a igreja ensina a orar, porque a religião ensina a orar. Não. Tem um motivo maior por que nós oramos. Porque nós somos reis e sacerdotes. Por isso que nós oramos. Porque a oração é o governo e a autoridade dos reis e sacerdotes. Orações são decreto de rei, orações da dimensão de reis. Nós estabelecemos reino, poder e glória. Quando eu entrei na dimensão real, na dimensão da glória, o reino de Deus veio sobre mim na terra. Eu comecei a trazer atrair o poder e a glória de Deus desceu sobre mim na terra. Aí eu comecei a ver todos os tipos de milagres, maravilhas, todas as áreas da minha vida expandindo, porque o reino entrou. Mas quando eu oro como sacerdote, eu estabeleço justiça, retidão e salvação. Mas quando eu oro como rei, eu estabeleço reino, poder e glória. Coloca 1 Pedro, quem não conhece, capítulo 2, versículo 9. E vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua. Fala, somos proclamadores da glória de Deus, a sua maravilhosa luz. Abre para mim o livro de Apocalipse, capítulo 1. Versículo 5. Versículo 5. E diz: Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito entre os mortos, soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 5, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdote. Coloca na versão Almeida agora. E nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Fala, ele me fez. Fala, reis, sacerdotes. É por isso que nós oramos. Porque a oração são decretos de reis na terra. Reinamos com Cristo em vida, mas só podemos estabelecer o reino dele pelo governo do poder da oração. E por que é tão difícil entender isso? Por que é tão difícil orar? Porque a oração, ela conflita, ela esmaga a minha carne. Porque toda vez que você está orando, você está subjugando alguma coisa. Toda vez que eu estou orando, eu estou subjugando alguma coisa. Ou você está subjugando a tua carne, ou você está subjugando os demônios, ou você está subjugando alguma coisa, alguma força desse mundo. Alguma coisa estou subjugando. Estou amarrando, ou estou liberando. Toda vez que você está orando, ou você está prendendo algo, ou soltando algo. Você não entendeu, não?
Fala, toda vez que eu estou orando, ou eu estou prendendo algo, amarrando algo, ou estou soltando algo. Tudo que ligado à terra será ligado no. Tudo que for desligado da terra será desligado do. Então, quando nós estamos orando, amarramos os poderes das trevas. Declaramos ilegal, desligamos o poder do maligno. O inimigo, ele só sabe os limites dele quando a igreja impõe isso através do poder e do governo, da força e da glória da oração. Não é possível, estou pregando para monge aqui, vou embora. Toma o microfone aqui, vem cá, vou pegar meu. Vocês são monge ou católico? Tem crente de verdade aqui da glória? Rapaz, eu achei que estava um lugar errado aqui. Os carioca é foguetado, fogo. Sabia que os carioca têm um conceito bom de oração, né? Que o povo que vai para o monte, né? Hã? Mas você é o tipo de que só vai para o monte, só ora quando vai para o monte? E acha que isso é suficiente? Fala, oração. É a vida. Fala, é uma posição. Não só uma ação. Fala, é uma posição de governo. Meu querido, uma palavrinha que você fala em espírito de oração, já está feito. Quando você está em espírito e você ora em línguas, é imediata. É a oração mais rápida que existe, a oração em línguas. Porque Paulo diz que fala em mistério, fala diretamente com Deus, é assim, ó. Eu já experimentei isso toda a minha vida, meu querido. O que eu tenho de sinais é instantâneo. Tu ora em línguas, já está acontecendo negócio. Está na rua orando em línguas, o livramento é na hora. Quantos livramentos, quantos Deus já me guardou na rua? Carros, tem tudo. Ora em línguas, eu começo a orar em línguas e... É o Espírito que intercede por nós. Nós precisamos explorar, fala, eu preciso explorar as dimensões da oração. Você pode orar agora quando você está me ouvindo? Ore. Ore no Espírito, fala, Deus, me derrama esse fogo aqui. Peça. Rahasando coco corosita rabacaia. Brefoto corosito corbe de caravassaca vasse delequia. Nahabecleia, rosta vida que levou da babaca placaia. Eu creio que muitos vão receber um fogo hoje, um renovo na tua fé, na tua força hoje. Essa fraqueza, ela vai ser removida da tua carne. Essa depressão, ela vai embora hoje. A angústia vai sair. Hoje você vai demitir os inimigos que estavam te oprimindo. Porque o fogo da oração vai entrar na tua boca. Foi sarabastria. Tu pode se sentir a pessoa mais fraca desse mundo, mas quando você ora na autoridade de quem Ele é, não de quem você é. Aleluia. Fala, eu preciso orar na autoridade de quem Ele é, não de quem eu sou. Ei, o milagre do fogo desceu do céu quando Elias clamou. Não estava na autoridade só porque ele era o grande profeta, não. Ele reconheceu o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Mostra para esse povo que tu és o verdadeiro Deus. Ele não falou, mostra para esse povo que eu sou teu profeta, não. Mostra que tu és o Deus que eu sirvo. Aleluia. Fala, quando eu oro, eu demonstro o Deus que eu sirvo. Fala, oração é demonstração. Fala, é revelação. Fala, eu revelo o reino na terra. O Deus que eu sirvo, Ele se revela quando eu oro. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Incendeia esse povo, Senhor, com o fogo da oração. Um dia que você desiste da oração, você desiste do seu chamado. Você é removido da dimensão da conquista das promessas de Deus. Eu perseverei na oração desde a minha adolescência. Eu fui conquistando as promessas. Fala com o seu irmão, a oração, ela nos coloca na dimensão das promessas. É isso extraordinário, evangelista Arroz. Isso é extraordinário. Tu tem que orar e perseverar. Jesus advertiu eles com uma parábola. Advertência. Se Jesus está advertindo seus discípulos, está falando, olha, tome cuidado. Não saiam da dimensão da oração. Não perca o poder e o governo que eu dei a vocês por intermédio da chave da oração. Fala, a chave da oração. Até o menor crente que está aqui dentro, quando você usa essa chave, você entra nas portas do reino dos céus. A oração pega aquela pequenininha fé do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é tão poderosa que ela apodera essa pequena fé e ela vai remover as montanhas, os impedimentos, os embaraços do inferno na tua vida. Quando eu comecei a orar, meu querido, pequenininho na fé, mas ela foi removendo as montanhas, os embaraços, foi removendo os gigantes da minha alma, foi preparando o caminho. Fala, oração me coloca na dimensão das promessas. Fala, me coloca na dimensão das promessas. Ela prepara o caminho, ela forma o vaso. Pega um crente que ora e coloca para pregar, e pega um crente que não ora e coloca para pregar aqui. Pega, joga aqui em cima. Quem ora tem poder nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes, na sua vida. Ela é governada pelo poder do Espírito, porque você é um vaso de oração. Quem não quer orar é vazio nas palavras, é vazio nas atitudes, é vazio nas suas ações. Eu vou te convencer até o final dessa mensagem. Tem pessoas que não estão convencidas ainda. Oração é a prática pura da presença de Deus. É pura prática da presença, é a oração. Uma vez que você entra no espírito de oração, você pode ter certeza de uma coisa. E se você perseverar nele, você vai adquirir um selo na sua vida. Você quer ouvir que o selo é esse? Quer ouvir? Mais do que vencedor sobre todas as coisas. Romanos 8:37, sobre todas as coisas somos mais do que vencedores. Você só se torna mais do que vencedor desde o dia quando você decide a perseverar até o fim em oração. Ah, não mudou ainda, estou esperando. Mudou porque você não está orando o suficiente. Ore mais. Coloque uma demanda mais de oração na causa, meu querido. Mas a gente, às vezes, ficamos mimados. Mimosinhos. Papai tem que fazer, meu favor, faz. Já orei demais, sacrifiquei demais. Se tem uma coisa que você nunca vai sacrificar demais é na oração. Porque quanto mais eu oro, mais eu sinto a necessidade de orar. E uma vez que você está na dimensão da oração, toda a oração se torna pouco. Sabe por quê? Fala, por quê? Tu fica viciado na presença dele, meu querido. Tu quer cada vez mais. Igual o crente viciado em Coca-Cola, quer todo dia uma Coca-Cola. Deus vai te libertar. E vai manifestar com o teu nome, Coca-Cola. Você viu, né? E você está destruindo a tua saúde, e você ainda julga a pessoa que fuma? E a Coca-Cola é pior do que o cigarro? Ela tem certos efeitos que é igual a cocaína?
que você usa droga e você não quer ser liberto dessa droga, isso está destruindo a sua vida. Você está pecando contra o templo do Espírito. Então me diga um benefício que a Coca-Cola faz, a não ser deixar você drogado. Tu fica um pouco mais alegre. É melhor você pegar açúcar injetado no sangue direto. Vai fazer o mesmo efeito. Isso é libertação. E a oração vai te libertar das drogas. Vai te libertar dos maus vícios na sua vida. Ah! Porque a oração, ela molda o caráter. E olha só, meu filho, eu aprendi a vencer foi na oração. Eu não sabia como agir em certa situação. Eu não sabia ser educado em certa situação. Eu não sabia como lidar com muitas coisas. Mas a oração foi me ensinando. Eu podia errar aqui, mas quando eu orava, eu consertava de volta. Fala, quem está orando? Está vencendo. Está sendo aperfeiçoado. Aleluia. A oração foi me ensinando. Ela foi me aperfeiçoando. Deus foi se revelando a mim na oração. Deus se revela quando nós estamos orando. Ajusta aí, filho. Fala, orando. Mas deixa eu voltar aqui para você. Fala, a oração me coloca na dimensão das promessas. Muitos não querem nisso. Deus faz a promessa. A promessa, ela te aponta o caminho. Mas quem tem que andar na dimensão das promessas é você. Deus falou assim, Abraão, vou te fazer paz das nações. Sai da tua casa, vai para a terra que eu vou te mostrar. A promessa, ela mostra o caminho. Ele vai apontar o caminho. Mas a única maneira de você andar nessa dimensão, você vai ter que estar na presença dele. Deus chama Abraão, anda comigo. Anda na minha presença. Abraão era um homem de oração. Era um homem de intercessão profunda. O segredo da vitória de Jacó, porque ele era um homem de oração, e Jacó batalhou a noite toda com aquele anjo. Isso fala quando nós entramos numa batalha para essa promessa, nós temos que batalhar, e foi na madrugada até o amanhecer, e ele venceu, ele perseverou até o amanhecer diante do Senhor, lutando com o anjo do Senhor. E é o momento que Deus me toma na madrugada, Ele me toma, vai para o monte, eu passo a madrugada inteira de oração, é como se eu estivesse numa guerra, numa batalha. E eu sei que eu estou vencendo algo. E as pessoas querem vitória, querem ver as coisas mudando, mas elas não querem pagar o preço por isso. E tudo tem um preço na vida. Não existe graça grátis. A graça genuína tem um preço e a sua vida é a sua entrega, é a sua rendição. E você tem que entender, se você quer entrar no desígnio celestial, na dimensão das promessas e herdar o reino de Deus, e tudo que está no céu guardado para você. Há uma dimensão no céu, uma salinha só sua, cheio de riquezas espirituais te aguardando. Está o seu nome lá, está os anjos te esperando lá. Mas você sobe naquela sala quando você desce de joelho no chão. Jacó estava de joelho, ele viu a revelação da escada que tocava os céus e terra. Quando ele viu a visão, ele dobrou os seus joelhos, ele fez um voto ao Senhor. E Jacó orou. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Não se fala muito da história dessa pessoa chamada Jabes, mas aqui tem um segredo que Jabes teve. Você pode ser um Zé Ninguém, você pode ser o pior pecador desse mundo, como Paulo diz, eu sou o pior pecador desse mundo. Tem algum pior pecador desse mundo aqui? Ele fala, não, eu sou o lixo desse mundo. Ele fala, eu sou indigno de ser chamado apóstolo. Ele fala, eu vim como um abortivo. Porque ele aprendeu a ser humilde. Ele aprendeu a se humilhar. Ele entendeu o segredo. Quanto maior é a glória, quanto maiores as bênçãos que Deus nos dá, mais humilde temos que nos tornar.
Isso não é fácil de carregar, porque quem carrega as verdadeiras riquezas, as riquezas da glória, sabe que não tem espaço para orgulho. E esse homem chamado Jabes foi Jabes o mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe o chamou o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se tu me abençoares muitíssimo. Não, deixa eu dar um pausa aqui. Você só pede uma bençazinha pequenininha? Deus, eu quero uma bençazinha. Deus, se tu me abençoares muitíssimo. Você pede para Deus te abençoar muito, muito, muito? Ou você pede para Deus te abençoar muito, muito, muito pouco? Fala para o seu irmão, por isso que você não recebe mais. Só pede pouco. Eu peço, Deus, me dá o continente da África, da Europa, da Ásia, da América. Se Ele me entregar só a minha nação, estou satisfeito com isso. Mas eu peço. E eu peço com humildade. Você pode pedir grandes coisas, mas bem humilde. Você não consegue pedir coisas para aquele que é grande com orgulho? Você vai ter que ser humilde. Sabe, quando eu entro nesse ambiente, eu sei que eu estou ali naquele lugarzinho, na fenda da rocha do coração do papai. Eu peço grandes coisas a Ele. Eu peço a sua família. Embora eu não te conheça, mas eu peço a família brasileira. Quem sabe você caiu no pacote hoje aqui? Quem sabe você na resposta das minhas orações? Eu peço mesmo. Eu peço aos adolescentes, os jovens, quem sabe que alguns dias seu filho não está aqui? Do Rio de Janeiro? Alguém que mora em alguma favela, levanta o dedo. Talvez daqui a um tempo eu estou chegando lá e vou resgatar a sua família. Porque eu peço as favelas do Rio de Janeiro. Eu estou sendo preparado para isso, para o avivamento desses lugares. Porque eu não consigo admitir que apostólico só fica dentro de tempos luxuosos. Que apostólico é esse? Que profetas são esses? Que tem medo de bandido? Tem medo de pregar para traficante? Tem medo de ir na rua? Que eu saiba, os apóstolos são grandes evangelistas, grandes missionários. São empreiteiros violentos da obra de Deus. Aleluia. E eu não tenho tempo ruim, que Deus me mandar, eu estou aqui, eis-me aqui. Estou indo já para o Nordeste uma semana antes para evangelizar. Andar nas aldeias, andar no meio do povo lá. Falei assim, eu vou lá me santificar, fazendo a sua obra santa, aleluia. Servindo esses pequeninos que precisam de salvação. Aleluia! Fala para o teu irmão, desperta, crente. Vá orar mais. Quando o crente toma demais conta da vida do outro, é porque não tem. Meu filho, está com tempo de reserva. Está com muito tempo extra. Vou ocupar teu tempo. Vou te dar 2 horas de oração por dia no mínimo. Se me abençoares muitíssimo. Faz uma oração comigo agora. Fala assim, Senhor Jesus, eu te peço nesse culto que o Senhor me abençoe muito além do que eu mereço. Mas é porque Tu és bom. Me abençoe. Muitíssimo. Em meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, e fizeres que o mal não seja afligido. Ele terminou a oração dele. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Segundo algumas histórias que eu li sobre Jabes, ele ganhou uma terra, ele construiu um altar para Deus, ele edificou algo glorioso, porém o nome dele significa aflição. Aflição. Aquele que veio causar dor. Por isso o nome dele é Jabes, causador de dor. Mas a Bíblia ela é extraordinária, porque ali está a graça.
Ali está sempre a graça. Eu vejo a redenção, que Deus transforma a vida de qualquer pessoa. E se tem alguém disponível aqui para o Espírito Santo, é Ele que te capacita a orar. Você não consegue orar sem um combustível da glória, o fogo dele. Você não consegue ir muito longe. Você precisa do Espírito Santo. Mas você precisa se converter hoje ao espírito de oração. Você precisa de uma nova direção. A palavra converter em grego é homologel, mudar de direção. Você precisa de uma nova direção de vida aqui hoje. Aleluia! Às vezes a grande solução da tua vida está mudar de lugar. Meu filho Jabes, na terra dele, foi abençoado. Deus fez coisas extraordinárias na minha vida. Começou a fazer coisas extraordinárias na favela. Do lado de uma boca de fumo. Que eu tinha que mandar os traficantes sair da frente do meu portão. Eu sei o quanto nós sofremos ali. E Deus fez coisas extraordinárias ali. Fala para o seu irmão, antes de você sair da terra onde já está, para a terra das promessas, Deus fará algo extraordinário na sua vida primeiro. Você tem que sair honrado. Tem pessoas aqui que precisam ouvir o que eu estou falando. Você não vai sair de cabeça baixa. Eu sei que eu dormia anos no chão, pobre, não tinha dinheiro para nada. E quando Deus me dava, eu era generoso, eu ofertava às pessoas, eu ofertava às crianças pobres. Eu sempre fui com o meu coração assim. Mas quando eu saí daquele lugar, eu saí honrado. Eu saí de Corolla. Eu saí dirigindo. E Deus me deu um Corolla. E naquele ano Ele pagou e eu ofertei o Corolla. Isso é honra. E agora eu volto para lá para honrar Ele, porque Ele me honrou. E nós vamos lá levantar um altar para Deus, uma ação com crianças, uma escola para crianças lá. E Deus já proveu tudo, porque eu ando na dimensão das promessas. Aleluia! Eu quero saber quem quer receber essa unção hoje. Mas essa unção para quem quer orar. Que o anjo te jogue você da cama e te sacuda. Acorda! Você precisa de um sacudão aqui. Quem já tomou um sacudão? Sacude um pouco teu irmão assim. Fala, a oração me abençoa. Ela amplia a minha vida. Fala, a mão de Deus vem sobre mim. O mal não pode me tocar. É para isso que você ora. Você ora para vencer a guerra. Jabes, ele conquistou as promessas. A oração colocou Jabes numa dimensão onde ele herdou uma terra. Esse homem se tornou rico. Era um miserável. Não se sabe que tipo de dor a mãe dele sofria. Eu não sei que tipo de família você tem. Quem é sua mãe, quem é seu pai? Teu pai pode ser um beberrão. Tua mãe pode ser uma macumbeira, uma feiticeira. Você pode ter nascido num lugar difícil. Mas para Deus fazer grandes coisas, Ele só precisa de alguém que diz, eis-me aqui, Senhor. Ele precisa de alguém humilde, alguém que se quebrante. Alguém que creia na sua soberania. E a oração, ela exalta a soberania de Deus na nossa vida. Se tem uma maneira de honrar o nosso Deus, é quando oramos. Aleluia! Você não entendeu não. Se tem uma maneira de honrar o nosso Deus, é a oração. Se tem algo que alegra os anjos, se tem algo que dá celebração no céu, é o espírito de um crente que ora. Isso alegra o coração de Deus. Quantas experiências extraordinárias eu tive com isso. De ouvir o Senhor, venha, me convidando para orar. Suba.
Estava em São Paulo esses dias. Eu estava dormindo numa sala, num tapete, no chão. E eu dobrei meu joelho, bem cansado para orar. E fui orar meio que sonolento. De repente tinha uma visão, vi alguém sacudindo o portão assim, batendo assim, bum, bum, bum. E me bateu um temor, um gelo no meu coração. Eu voltei daquela visão assim. Me deu um temor. Eu falei assim, o que é isso? Eu continuei orando. Aquilo me despertou. Eu fiquei atento, fiquei vigilante, espírito de vigilância. Eu falei, isso aqui é muito forte, me deu um temor. Não me deu um medo, me deu um temor. Eu não estava com medo, mas eu tremi. E depois eu vi que alguém chegava na porta. Eu fiquei quieto. Não aconteceu nada. Fiquei orando e deitei. Quando eu fui cochilar, eu senti uma mão me tocar. E era o meu anjo. E do profeta. E fez assim. Só tocou. Sabe que você com o corpo deitado cair em pé? Alguém já caiu em pé? Eu aprendi isso. Eu caio em pé. É súbito. O corpo faz assim. E eu ouvi aquela voz grossa e muito poderosa. Fica de pé, filho do homem. E falarei contigo. E aquele poder, aquela força. Assim diz o Senhor. Pois não aguentei mais aquele poder. Aí eu deitei no chão de novo. Aí começou a me revelar as coisas. Deus dará ordem aos anjos para aqueles que temem a Deus. Como as pessoas dizem que temem a Deus e elas não oram ao Deus que elas servem, que temor é esse? Se eu temo a Deus, eu tenho temor a Ele, eu estabeleço o temor dEle na minha vida, eu vou sair de casa, Senhor, me guarde, eu oro. Isso é temor. Eu vou tomar uma decisão, Senhor, é a Tua vontade? E você não pode orar com precipitação quando a coisa é séria. E temos que temer a Ele, porque você sabe muito bem, você já aprendeu na tua vida a não tomar decisões precipitadas, porque você vai sofrer, você sofre. Vai fazer uma boa ação? Pergunte a Deus. Nem todas as boas ações Deus está com você. E Deus não quer que você faça nada que não te dê uma recompensa verdadeira, porque Ele é o Deus das recompensas. Por isso que Ele vai te direcionar a tudo na sua vida. Ele não quer que você entre em guerras que não tenha despojos verdadeiros para você. Eu lembro um dia que eu estava em oração, eu já vou entrar outro ponto da mensagem. Eu entrei em visão e um anjo falou assim comigo, nem todas as guerras é para você pegar. Só falou isso para mim. Porque havia muitas batalhas, muitas coisas, muitas situações, e aquilo me sobrecarregava na oração. Deus falou assim, você está errado. Nem todas as guerras são para vocês batalhar. Mas as guerras, que elas são para te elevar, sim. Tem guerras que são para nos desgastar. Eu já entrei em muitas guerras que me desgastaram e aquilo só me fez sofrer. Já peguei guerra por pessoas, por ministério, pessoas que me desvalorizaram. Lutei contra tronos, principados e fui desonrado. Por isso que eu não piso em qualquer lugar. Porque Deus, Ele não se agrada disso, de um servo sofrer, batalhar e as pessoas desonrá-lo. Deus não quer que você sofra em vão. A oração não é para te fazer sofrer, é para te fazer vencer o sofrimento. Fala, a oração nos protege na guerra espiritual. Efésios 6, seu versículo 10, Paulo fala sobre o revestimento das armaduras e a nossa guerra contra as forças do inferno.
E no versículo 18 ele fala como nos proteger dessa guerra, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo. Como é que você pode orar em todo o tempo? Como nós podemos orar em todo o tempo? Se a nossa mente se distrai, se nós trabalhamos, nós estamos ali. Fala, uma vez que eu aprendo a entrar na presença de Deus. Fala, vou ter a habilidade de estar na presença de Deus. Eu habito na presença de Deus. Aonde eu for, eu estou em oração. O teu espírito, quando você dá a ele, escute isso aqui é um segredo, talvez poucos sabem disso. Você dá autonomia ao seu espírito humano. Fala, autonomia do meu espírito. Estou falando do seu espírito humano. Quando você anda na dimensão da presença e da unção, fala, unção. Eu vou falar sobre unção. Quando você anda na dimensão da presença e da unção, o teu espírito, quando ele se carrega continuamente disso, quando você ora sem cessar, fala, orai sem cessar. Isso é uma ordem apostólica. 1 Tessalonicenses 5, se não me engano, acho que é 17. Orai sem cessar. Ou 19, não lembro. Como você pode orar sem cessar? Uma coisa você tem que aprender, que a oração, ela tem as suas dinâmicas, fala, a dinâmica da oração. Nós temos múltiplas formas como orar. Há momentos que eu vou orar assim, ó. Eu subo no altar ou em casa, deito no chão e fico quieto. E já entro na dimensão do Espírito. E às vezes nem percebo, às vezes eu já deitei, já fui, nem sei que eu fui. E eu estou em espírito diante do Senhor já. É quando o meu espírito, ele já entra na dimensão do Espírito. E para você abrir essa dimensão, você vai ter que começar a perseverar na oração. Essa é das formas mais gloriosas de orar. É quando o Senhor te leva rápido em espírito. Mas há momentos que eu quero entrar nessa dimensão, e o anjo fala, clame. Entra com adoração e clamores, rendição total. Eu disponibilizo o meu corpo para orar, com minha alma e meu espírito. E essas três dimensões, minha espírito, alma e corpo, oram junto. É extraordinário, eu sinto um banho de glória. Eu sinto uma presença extraordinária, mais tangível do que o meu próprio corpo, do que a própria roupa do meu corpo. Mas isso é o quê? Fala, o quê? Fala, é a glória na oração. Fala, a oração, ela me coloca na dimensão da unção. Você precisa acessar a unção que Deus tem para a tua vida. E é uma unção que ela reside dentro do teu interior. 1 João capítulo 2, versículo 20, a unção que está em vós, que vos ensina todas as coisas, fala, há uma unção dentro do meu espírito. E uma vez que você entra em espírito e começa a orar, o poder dessa unção, ela ativa sobre você. Você fica consciente que Deus está ali. Você sente o poder que está ali. Isso torna a sua oração mais fluida, mais poderosa, mais rápida. Fala, a unção da oração. E quando você entra nessa dimensão da unção, e ela vem como um rio sobre você, e daqui a pouco de dentro você sente que aquilo está sobre você. É este momento, fala, é neste momento. Momento de declarações profundas. A sua oração toma outra proporção. Ela emana muito poder. Esta é uma dimensão gloriosa. Quem está comigo fala, glória a Jesus. Não se preocupe porque está bem cedo ainda.
Dá para me puxar um pouquinho mais seu cabelo, sua orelhinha? Eu posso continuar ou não posso? Então fala para o teu irmão, segura aí. Então quer dizer que quando nós não oramos, nós pecamos? Fala, ausência de oração é a mesma coisa do que a ausência da presença. Você não pode estar consciente da presença e andar na presença se você não ora. Você não pode acessar a sua unção de comunhão e ela não pode crescer em você. A unção de comunhão ela tem que ser cultivada. É a unção que está no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20. No momento que eu estou orando, eu falo, Espírito Santo, aumente a minha unção de comunhão. Talvez você não saiba disso. Hoje você vai aprender, eu vou te ensinar vou te dar uma pequena chavezinha. Quem quer ouvir? Uma vez que você está movendo esse rio do Espírito dentro de você. E Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 37. Fala rios de água viva. Presta atenção. Plural rios. E um deles é unção. Há um fluir dentro de você. Que você coloca em movimento. E quando a unção, quando a minha unção, ela entra em atividade, a minha percepção do mundo espiritual se abre. Aí é nesse momento que fica mais fácil de ouvir a voz de Deus? Fala, por que, apóstolo? Porque a unção quebra o jugo. Ela quebra o jugo da sua carne. Ela quebra o jugo da sua impaciência, da sua intolerância, da sua pressa. Que quando a unção vem, ela desperta a natureza do seu espírito com mais força. Ela parece que pega de dentro e coloca para fora. Os seus dons se ativam. Eu sei que a gente passa a fase na vida que a gente fala sobre os dons do Espírito Santo para servir os santos. E um dos maiores propósitos dos dons do Espírito Santo é para te servir. É servir o corpo de Cristo. Mas qual seria o propósito? Deus te dá algo que só sirva para alguém, para o teu próximo, não sirva para você mesmo? E o Senhor me deu uma nova estrutura de ensino nesses últimos anos. Ele mudou minha mentalidade, Ele me ensinou. Eu comecei a usufruir uma outra dimensão, e às vezes eu não percebi que eu usufruí anos dos dons do Espírito Santo que Ele me deu. Eu usufruí anos dele, para mim mesmo. Quando você tem um dom da palavra de conhecimento e sabedoria, Deus Ele revela as coisas para você em oração para você mesmo. Eu recebo várias palavras de sabedoria através de visões e audição. Eu estou orando e vem palavra de sabedoria. Eu vejo meu futuro, vejo o que vai acontecer naquele dia, ou naquela semana, naquele ano. Hoje tive várias palavras de sabedoria. Ele já foi falando comigo. Os dons do Espírito. Quando você recebe o dom de profecia, você ouve muito mais a voz de Deus. Isso beneficia você. E toda vez que você está sendo usado por Deus como um instrumento na mão de Deus, para que outra pessoa ouça o que Deus tem para falar, a voz primeiro passa por você. Isso significa que desperta ainda mais a natureza do teu espírito, santifica ainda mais você, te dá ainda mais poder e muito mais graça, aumenta teu nível de fé, teu nível de relacionamento fica mais forte, porque quando eu comecei a profetizar na terra, Deus fortaleceu a minha unção de comunhão. Quem é que não se sente bem quando Deus te usa para falar coisas para a vida da outra pessoa e a pessoa é tocada, e é isso mesmo? E a pessoa te fala, cada palavra que você falou foi de Deus para a minha vida. E o vaso, o que acontece com o vaso? É bom, não é? E na categoria dos 9 dons do Espírito, você tem o dom de falar em línguas, interpretar línguas. E você, o que mais usufrui do dom de línguas é você? E
E quem disse, então, que os dons do Espírito Santo só servem para ser usado para o seu próximo? Os dons do Espírito Santo é para beneficiar você mesmo, crente. Quando eu tenho o dom de discernimento de espírito, eu olho para você, eu falo, você é de Deus, você tem um capeta, você tem um diabo. E o dom de discernimento de espírito, às vezes eu vejo que vai entrar alguém na minha casa, vai fazer um serviço, eu não conheço a pessoa, atende, libera na portaria, aí eu discerno, eu vejo um espírito. Antes da pessoa chegar, chegou um espírito, eu falo, diabo, fica aí fora, só ela vai entrar sozinha. E se você não tem discernimento de espírito, porque você está orando pouco, fala para o seu irmão, ouviu? E quanto mais você ora, os dons ficam ativos em você, por isso você movimenta o rio do Espírito, os dons ficam ativos. Aleluia! É mais rápido, as coisas mais rápido. Quanto mais você está no espírito de oração, você chega perto da pessoa, eu vou passar no caixa, eu vejo o coração da pessoa, eu estou vendo teu coração aqui, eu sei o que você está pensando, porque eu discerno no espírito, isso não é fácil. E Deus revela. E Jesus sabia os pensamentos do coração dos fariseus. Ele falava, por que passa tais pensamentos no vosso coração? O dom de discernimento de espírito, você discerne o íntimo do coração de uma pessoa. Porque você vê pelo espírito. E você tem um zóio grande no espírito, você olha assim. E eu sou zoiudo no mundo espiritual. No físico também. E quando você está orando, você está no estado de vigilância, você consegue ver e perceber os movimentos do mundo espiritual. É nisso que consiste uma vida que consegue romper e vencer continuamente. E mesmo que às vezes você é abatido em algumas guerras e batalhas, mas a oração, ela vai te levantar de novo. Mas uma vez que você desiste da oração na batalha, tu já perdeu a batalha? Tu já entregou a bandeira para o diabo? Crente que não ora, perde batalha antecipado. Se você não está orando para entrar num casamento, você já está perdendo a guerra. Se você não consagra os seus planos ao Senhor em oração, você já está fracassando. Tudo tem que passar pelo filtro da oração. Você não pertence a você mesmo. Tema! Eu sinto o Espírito falar com vocês. Você acha que a tua vida é tua. Tu causa o problema e depois Deus tem que resolver o problema na terra? A sua vida não é mais tua. E quem ora entrega a vida na mão de Deus. Eu coloco minha vida em suas mãos. Eu entrego meu dia em suas mãos. Eu entrego minha família em tuas mãos. Isso é temor. Mas tu levanta apressado demais, que está atrasado para ir no emprego, correndo e corre, e chega, vai pedir o ônibus, e o ônibus passa direto. E vem outro ônibus, tu atende eu estou atrasado. Não orou? Aí Deus permite essas coisas mesmo. O ônibus tem que passar assim, ó. Tu já viu? Sai correndo apressado da vida? Aí bate a cara. Por que eu não orei antes? Fala, a pressa, ela é inimiga da oração. Porque quem crê não se apressa. Esperei no Senhor com paciência. Fala para o seu irmão, paciência, irmão. Quando o apóstolo começa a falar essas coisas, todo mundo fica assim, ó. O povo nem respira. Os glória some. Porque você estava com pressa para comprar um carro? Está com pressa para casar? Está com pressa para fazer o quê? Fala, quem crê não se apressa. Eu corro no mundo espiritual, mas eu não sou apressado. Eu corro na dimensão que a oração me sustenta. Eu tenho vida de oração. Eu suporto as demandas do céu.
E quem está em oração consegue suportar as bênçãos. Você tanto recebe, como você também tem que aprender a conservar o que você recebe. Fala, eu preciso proteger as minhas bênçãos. E no momento que você deixa de orar, você abre a porteirinha para o diabo, você pode atacar. E quando você está vigiando a cidade em oração, o Senhor da cidade, Ele está ali. Mas o sentinela que não ora, que só dorme na muralha, é em vão a sua oração, a sua vida. Mas uma vez que o sentinela está em oração, o Senhor está ali guardando e vigiando a cidade. E o Senhor vigia para aqueles que vigiam com Ele. E Abacuque capítulo 2 diz, sobre a minha guarda estarei, e verei, vigiarei, para ver o que Ele fala comigo, e o que eu responderei quando Ele me pedir, quando eu for arguido. Fala, a oração me coloca numa guarda. Fala, um lugar alto. Meu Deus do céu, não é possível estar entendendo isso não. Acho que a unção está diminuindo. Se eu fosse você, eu demandava mais fé para receber o fogo da oração aqui. Tu só quer a profecia, eu quero mover? Se não tem palavra, não tem oração, não sustenta nada, meu querido, a tua vida. Você não pode vencer o diabo. A palavra vai instruir teu coração, vai te dar a direção que você precisa hoje. E hoje Deus está falando, orem mais. Aleluia! Quem está comigo da glória? Glória, 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 glória. Não é nem 10 horas ainda. Daniel capítulo 10, versículo 19. Fala, Daniel entrou na guerra. Ele perseverou na oração. Oramos porque estamos de contínua guerra no reino contra o reino das trevas. Fala, há uma guerra contínua que não para. Às vezes você sente um descanso dos inimigos, mas daqui a pouco tem teu filho, tem teu marido, tem tua esposa. A guerra nunca para, fala, a guerra nunca para. E você tem que entender isso, estamos em contínua guerra no mundo espiritual. E você precisa estar armado com as armaduras do Espírito. E a única maneira de você ser revestido do Espírito é pelo poder da própria oração. Ela coloca a espada na mão do soldado, o capacete na tua cabeça, meu querido. Ela te equipa. É na oração que eu recebo revestimento de poder e venço. Deus está ajustando aqui, eu sinto ajuste. Você sente que Deus está te ajustando aqui? Pessoas que são compromissadas com a vida de oração, elas são compromissadas com a sua própria salvação. Uma vez que você abandona a vida de oração, você está colocando a tua salvação em risco, meu querido. E você não está levando a sério a pregação que eu estou te pregando aqui essa noite. Você acha que é só mais uma palavra que eu estou repetindo aqui. Estou te falando da palavra de oração em outra dimensão. Estou falando de outras coisas com você aqui. Toda vez que estamos nesse assunto, Deus dá algo novo. E Deus está falando com vocês aqui. Para renovar o seu entendimento, o seu desejo. Se eu fosse vocês, seriam gratos pelas palavras que o Senhor me usa como apóstolo esse ministério para vocês. Seja grato pela palavra que Deus está trazendo aqui, meu querido. Tem muito ministério, só quer saber do teu dinheiro e profetizar para você, mas o povo está morrendo, não tem vida de santidade. Quem não ora nunca conhecerá a santidade do Senhor. Aleluia! Fala, oração. Fala, ela me torna, ela me constitui. Aquilo que você mais orar, ela vai te constituir. Aquilo que tu mais clamar, ela vai te formar. Por isso que você ora, por isso que eu oro. Aleluia. Meu ministério começou na oração. A minha vida, tudo prevalece no poder da oração. Aumenta o sacrifício de oração para tu ver a porção da glória que não se aumenta na tua vida. Tem coisas da sua vida que não virou ciclo porque você não está perseverando no que Jesus te ensinou. E agora eu vou continuar a palavra que ele ensinou. Lucas capítulo 18, versículo 1. Ele nos advertiu contra o dever de orar continuamente e jamais desanimar,
Fale para o teu irmão, ore continuamente, jamais desanime. Jamais. Olha só, você pode estar desanimado, mas não desanime da oração. Você pode orar desanimado, mas a oração tem que estar ali. Tu pode estar cansado, mas a oração tem que estar ali. Ore cansado, ore desanimado, mas não desanime da oração. Tu está desanimado da vida, mas não desanima da oração. Tu está desanimado de você, mas não desanima da oração. Está desanimado para vir do culto, mas ore! Vou ter que correr com a palavra aqui, o negócio está ficando sério. Quem está entendendo, fala glória a Jesus Cristo. A oração, ela vai renovar o teu ânimo. Tu pode estar abatido, pode estar o que for, mas uma vez que você não desanima dela, que você ainda persiste em orar, Deus renova a força do abatido. Ele diz ao fraco que eu sou forte, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Ele fala, diz ao fraco que eu, o Senhor, sou forte. Salmo 18, salmo poderoso de revelação teofânico. Salmo que é um salmo cheio de revelação da divindade. É o Salmo 18. E Davi fala assim, o Senhor me livrou dos inimigos que eram muito mais poderosos do que eu. Mas qual foi o segredo? Clamei ao Senhor e Ele me livrou. Ele atendeu para a minha oração. Ele cirou. Das suas narinas saíram fumaças, brasas vivas. Ele montou na asa de um querubim e voou e desceu. Ele me livrou dos inimigos que eram mais poderosos do que eu. Meu filho, o principado pode ser o tamanho do estado do Rio de Janeiro, e tu uma formiguinha, mas uma formiguinha que clama aquele que é dono do universo, vai ver a mão do Todo-Poderoso. Enquanto você ora, Ele está te livrando dos inimigos mais poderosos que vocês. Porque eu coloco a minha vida na mão do Todo-Poderoso. Aleluia! Não, eu não estou colocando a minha vida na mão do apóstolo, um profeta, de um homem de carne e osso, mas um Deus soberano que habita na eternidade, que é todo glorioso, que Ele te diz, clame a mim e eu, Senhor, te responder-te-ei. Te anunciarei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Fala para o teu irmão, persevera na oração. Não desanime. Renova o teu ânimo. 1 Samuel 30, versículo 6. Davi estava muito angustiado, porque a terra dele tinha sido invadida. A terra de Ziclac. Levaram suas mulheres, seus filhos, todo o acampamento foi destruído, levado tudo embora pelos amalequitas. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote filho de Ameleque, traga minha estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. E Davi renovou o seu ânimo. Renova o teu ânimo. Eu sei o que está batido, mas eu sei que eu está batido, e quando eu clamo, o fogo, a glória, a força vem, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É onde a mão dele se estende para vocês, é onde ele te levanta. Se tem um momento certo de você orar, é quando você está fraco, cansado, abatido, desanimado. Ora se arrastando, vai para o monte se arrastando, que tu vai voltar correndo, vai voltar fortalecido. Fala, eu não posso desistir da oração. Aleluia. Aleluia. A oração estabelece, eu estou encerrando. A oração nos estabelece na comunhão com a presença de Deus. Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão.
Gênesis 5:24, e Enoque andou com Deus e não se viu mais, portanto Deus o tomou para si. Só podemos andar com Ele, só podemos agradar e mostrar o nosso amor por Ele quando sacrificamos sono, sacrificamos noite, passamos hora em oração. Isto é paixão. Eu demonstro amor por Ele. Ele está dizendo: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Renove a tua força no poder da oração. As promessas estão te esperando. Os anjos estão aguardando as demandas. Aleluia! Vamos colocar os anjos para voar com asas mais velozes ou não vão? Vamos colocar os anjos para trabalhar ou não vão? Ele dará ordem a teus anjos a nosso favor. Aleluia! Clame. Use o recurso que o céu já te deu. Fala: recursos que o céu já me deu. Eu vou recorrer a esses recursos. Aleluia. Seu espírito precisa receber essa palavra. Fala: meu espírito precisa receber essa palavra. Fala: eu preciso me renovar no poder da oração. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. A oração completa a nossa alegria. Crente que não ora é infeliz. A oração nos completa a nossa alegria porque a comunhão nos preenche. Mas a oração nos completa a alegria porque oramos e recebemos aquilo que pedimos, e isso dá muita alegria. Você concorda comigo? João 16:24, até agora nada pedisse em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra, seja completa. Dá glória a Jesus Cristo. Na King James, para que a vossa felicidade seja completa. Quer ter mais felicidade na sua vida? Ore mais. Eu conheci pessoas pobre de tudo. Eu era um deles. Pobre. Mas por que eu tinha tanta alegria? E por que aquelas pessoas que eu conhecia, que moravam em barraquinho de madeira, numa casa que não tinha nada, tinha tanta alegria naquela casa? Porque era um povo que colocou a vida na mão de Deus. E a felicidade e a alegria do homem não consiste no seu bem material, no seu poder material. Mas aquele que possui a verdadeira felicidade, aquele que encontrou o dono do universo. O meu Pai é dono de tudo. Ele é meu tudo. A sua presença, ela me completa em todas as fases da minha vida. E o Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada. No pouco ou no muito e nada eu sinto falta, porque Ele me satisfaz, Ele me preenche. Esse era o meu segredo de vida. Ele. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa vida pertence a Ele. Eu estou encerrando com você aqui. Eu preciso ministrar algo em você aqui. Estou no meu último minuto da pregação agora. E Jesus disse, e finaliza aqui, Lucas 18, versículo 2, ele contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente dirigia-se a ele, rogando-lhe: faça-me justiça na causa da que pleiteio contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: bem é verdade que não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para que não aconteça que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atendei a resposta do juiz da injustiça. Porventura não fará plena justiça aos seus, Deus não fará plena justiça a seus escolhidos, a Ele, aqueles que Ele clamam dia e noite, ainda que Ele pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro que Ele vos fará justiça depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé alguma na parte da terra?
Fala, ainda que pareça demorado, o Senhor está ouvindo. Ele está me atendendo. Eu tenho que perseverar. Promessas são conquistadas na perseverança de uma vida em oração. É orando que você conquista as promessas. Existem muitas riquezas espirituais que estão aguardando para ser liberadas na medida que você entender que a oração, ela vai promover, ela vai elevar todos os teus caminhos. Cada área da sua vida que você coloque debaixo do governo, da oração, será uma área frutífera, abençoada. Apóstolo, estou orando certas coisas, você não aconteceu ainda, não está abençoado. Ore mais. Você está pleitando a causa, você sabe que é pleitear uma causa e até o fim. E Ele está chamando você para pleitear a causa, para lutar. E você não pode desistir. Tem muitas vitórias que estão clausuladas, bloqueadas, elas precisam vir para a terra. E Daniel entrou na batalha. E se ele desistisse antes dos 21 dias, ele não receberia a visitação daquele arcanjo. 2 príncipes do exército do Senhor dos Exércitos desceu em favor daquele homem, da oração daquele homem. A oração dele foi tão poderosa que ele orou debaixo das promessas. Mas não é só porque você tem a promessa que vai ser fácil, e não foi fácil para ele. Ele teve que pelejar durante 21 dias. Eu estou sentindo que alguém aqui vai entrar num propósito de 21 dias de oração. E você vai ter que entrar mesmo. Se tu quer a tua bênção, você vai ter que entrar nessa batalha. Tem coisas que elas não vêm só porque Deus está te falando, mas você vai ter que pelejar pelo que Ele está te falando. Deus já tinha falado para Jeremias, completando 70 anos, o meu povo será liberto, mas alguém teve que entrar como libertador. Deus está te dando a promessa, você está de frente com uma causa, mas você vai ter que pelejar. Porque por trás dessa causa existem principados, tronos e forças que tentam resistir você na terra. E você tem que aprender a resistir o diabo pelo poder da oração, conquistar a vitória, o reino, tomar posse daquilo que te pertence por promessa, pelo poder da perseverança, no espírito de oração. Aleluia! Fala, eu vou pelejar mais. Sabe uma coisa, irmãos? Às vezes é necessário você sair de um culto desse, procurar um lugarzinho de oração e orar. Há momentos que eu saio do culto, antes de ir para casa, eu vou para o monte orar em secreto e volto para minha casa. Fico mais um tempo com Deus. E eu recebo mais bênçãos por isso. E ouvir quando Deus está falando, e quando você está na dimensão da oração, você ouve o mundo espiritual. Uma palavra que Ele te fala, muda tudo. Uma palavra. Eu fico em oração para obter resposta de Deus. Daniel estava esperando a resposta. O céu estava fechado. Não tinha revisitação de anjos, não tinha revelação, não tinha nada. 21 dias. Mas no final, ele perseverou até o fim. E foi chamado de homem muito amado. Ele recebeu as revelações. Ele pegou o acesso. Fala, a oração me abre o acesso. Fala, ela prepara o caminho. Ela limpa o meu futuro. Fala, quando eu chegar no futuro, a oração já fez o trabalho. Hoje eu vivo respostas de oração contínua. Tudo que eu clamei, eu orei há anos e anos e anos de oração, eu tenho colhido. E ao mesmo tempo que eu estou colhendo, eu estou plantando de novo. Estou plantando mais ainda na oração. E cada promessa que Ele tem me falado tem se cumprido. Mas é porque eu persevero na minha posição diante dEle. E não tem como você perseverar numa posição firme diante dEle, se não for pelo espírito de oração. Nenhum homem na Bíblia, nenhuma mulher na Bíblia conseguiu andar com Deus, prevalecer no seu chamado, se não fosse por intermédio do espírito de oração. Ana só alcançou a causa dela no final, recebeu a bênção dela, porque ela perseverou em oração. Jacó perseverou na oração e venceu a batalha. Abraão perseverou na oração e salvou seu sobrinho Ló. Fala, quando eu persevero em oração, o mundo espiritual
está se movendo ao meu favor. Quando nós oramos, colocamos em movimento os anjos, colocamos a mão de Deus para se mover a nosso favor. Deus age e reage ao favor das orações dos seus santos nessa terra. Eu tenho uma palavra para você ouvir. Você quer me ouvir, não quer? Os desígnios mais gloriosos da igreja e das nações da terra, o destino do mundo, Deus ordenou, subjugou tudo isso ao governo e à glória da oração. Eu encerro agora aqui com vocês. Abre Apocalipse capítulo 9 para mim. Fala, a oração, ela vai abrir selos, ela vai desatar caminhos extraordinários na minha vida. Quem está comigo dá glória, 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 glória. Rachatakai rostia. Desculpe, Apocalipse 8, versículo 3. 9 a trombeta já soou. E aproximou-se outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. E a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Um anjo recebe o quê? Um incensário de ouro. E foi entregue junto com esse incensário para oferecer com as orações dos. E você sabe o que é isso aqui? É o que já está acontecendo no ano 2025, Deus me revelou. As 7 trombetas de Apocalipse. O selo do juízo sobre as nações da terra é desatado em Apocalipse 8, 3, que é a 7 trombeta, através das orações dos santos. Existem muitas coisas na sua vida que elas vão acontecer, porque já estão determinadas que vão acontecer. Mas os maiores desígnios e gloriosos, onde estão os planos do Altíssimo, para que venhamos ser participantes da sua glória nessa terra, e venhamos ter galardão no futuro, dependerá do quanto nós entregamos a nossa vida e a obra da nossa vida, do nosso ministério na mão dele em oração. Fica de pé glorificando a Jesus Cristo.